Vou gravar alguns vídeos cujo tema é Passos da Experiência Cristã. Esse primeiro vídeo tem como tema Colocação do Problema Humano. A experiência do humano, da nossa humanidade. Mesmo depois da longa convivência com Jesus, depois do desastre do Calvário e do mistério da Páscoa, os apóstolos haviam compreendido ainda muito pouco a respeito dele. De fato, perguntaram-lhe ainda quando estabeleceria o reino de Israel, tal como era concebido por todos, um reino de supremacia terrestre e política. E faltavam poucas horas para a sua subida aos céus. Imagina, os apóstolos tinham convivido com Cristo todo aquele tempo, fascinados por ele. E pouco antes de Cristo subir aos céus, perguntaram se ele inauguraria o reino dos céus, o reino de Deus. Não tinham entendido muita coisa. Muito bem. Nós encontramos isso em Atos 1:6. Se não tinham compreendido ainda por que o seguiam. Atenção agora que isso é belíssimo, hein? E havia entre eles pessoas que tinham deixado mulher, filhos, casa, barcos e redes, profissão, negócios. Por que o seguiam? Pagaram tudo, barcos, mulheres, etc. Porque Cristo tinha se tornado, atenção nisso, seu centro afetivo. Mas como isso foi possível? Por que ficaram tão afeiçoados a Jesus Cristo? Isso é tão humano. Cristo era o único em cujas palavras sentiam que toda a sua experiência humana era compreendida. E as suas necessidades eram levadas a sério e trazidas à luz naquilo que eram desconhecidas e confusas. Assim, por exemplo, aqueles mesmos que acreditavam necessitar apenas de pão, começaram a compreender que não só de pão vive o homem. Aqui é fácil perceber e ver a nossa sintonia com a experiência dos apóstolos. Quantas vezes nós também não temos clareza sobre aquilo que realmente dá sentido à nossa vida, dá significado à nossa vida. Mas de repente, eles encontraram Cristo. Nós encontramos muitas pessoas que comunicam uma experiência tão bonita, tão fascinante, tão correspondente às nossas exigências humanas, que nos atrai, que nos fascina. E nós colamos dessa pessoa, mas não entendemos totalmente toda a riqueza daquela experiência que nós começamos a viver. Ainda não entendemos no início. Depois, pouco a pouco, entendemos. Essa foi a lógica dos apóstolos, mas também foi a lógica da minha experiência pessoal. Porque com 20 anos para 21, encontrei dois padres e um punhado de jovens que faziam uma experiência tão bonita, tão fascinante, que eu não entendia por quê, mas eu fui atrás. Eu fiquei fascinado, eu colei. Não queria perder um encontro com eles. Por isso que, depois desse belo encontro, eu comecei a entender também a experiência dos apóstolos. E comecei a entender o Evangelho. Muito bem, continuando. Cristo se lhes apresenta exatamente assim, como um outro que vem, outro maiúsculo, surpreendentemente ao seu encontro, ajuda-os, explica o seu sofrimento, cura os mesmos que sejam aleijados ou cegos, faz bem à alma, responde àquelas exigências, está inteirado de sua experiência. Olha, eu entendo muito bem isso, porque quando eu encontrei esse grupo, esses dois padres, falava das perguntas que eu tinha, da busca de significado que eu tinha. Imagina um jovem de 20 anos, sozinho aqui no Rio de Janeiro. Eu, de repente, comecei a ouvir aquelas coisas, eu ficava comovido, as lágrimas. Falei, caramba, mas estão falando de mim, das minhas perguntas, daquilo que eu mais busco. E aí, quando eu comecei a seguir esse pessoal, na realidade é um movimento com a libertação, uma bela experiência dentro da Igreja Católica. Eu comecei então a me dar conta, pouco a pouco, que a experiência que eu estava fazendo era a mesma experiência que os apóstolos fizeram quando encontraram Jesus. Não é que entenderam muito, como eu também não tinha entendido,
mas não tinha como eu não seguir aquela realidade que eu encontrei. E depois, continuando aqui, algo tão belo. Mas o que são as suas experiências, a minha experiência? As suas experiências, as suas necessidades, as suas exigências são eles mesmos, aqueles homens que estão ali, a sua própria humanidade. Meu Deus, como isso é verdade? Porque quando eu encontrei esse grupo, essas pessoas, eu estava cheio de perguntas. E estava me perguntando qual era o sentido da minha vida, que caminho seguir. E de repente eu comecei a ver que aquelas perguntas que eu tinha, eles tinham. E de repente, vendo pessoas, 2 padres e alguns adultos, que viviam a fé na Igreja Católica, que seguiam Cristo, eram tão felizes, tão inteiros, eu comecei a intuir, a perceber que de repente poderia também ser uma resposta para mim. Que eu poderia fazer a mesma experiência que aquelas pessoas que eu via que para mim eram adultos e modelos, poderia fazer aquela mesma experiência. Por isso eu fiquei fascinado e fui atrás. Continuando. Cristo chega, pois, exatamente aqui. A minha postura de homem, quer dizer, de alguém que espera alguma coisa. Meu Deus, como eu estava esperando, como eu desejava. Aliás, a espera, o esperar alguma coisa que dê sentido à vida, é próprio de todo ser humano. Desde a primeira juventude, 14 ou 15 anos, nós experimentamos muitas vezes uma certa tristeza, uma certa solidão, que depois eu vou falar, justamente porque nos sentimos incompletos. Queremos que alguma coisa aconteça que possa responder e preencher esse coração que se sente carente, mas que quer uma resposta. Isso acontece já logo na primeira adolescência. E depois, continuando, coisas belíssimas. Cristo, então, se apresenta exatamente assim, como um outro que vem, surpreendentemente, ao seu encontro, ajuda-os, explica o seu sofrimento, cura-os, mesmo que sejam aleijados ou cegos, faz bem à alma, responde às suas exigências, está inteirado de suas experiências. Meu Deus, como é verdade isso? Quando eu encontrei essas pessoas, esses 2 padres, etc., que falavam das minhas perguntas, das minhas exigências, que ninguém falava, eu me dei conta, puxa vida, encontrei meu grupo, encontrei meu povo, aqui eu estou em casa. Vocês entendem que Cristo veio para responder às nossas exigências humanas, às nossas perguntas humanas, aquilo que grita na nossa alma. Depois, as suas experiências, as suas necessidades, as suas exigências eram eles mesmos, aqueles homens que estão ali, a sua própria humanidade. Cristo chega, pois, exatamente aqui, na minha postura de homem, quer dizer, de alguém que espera alguma coisa, porque se sente totalmente carente. Colocou-se junto a mim, propôs-se a minha necessidade original. Meu Deus, como isso é verdade, a minha necessidade original. Cristo vem, Ele se propõe a você, com as suas perguntas, com os seus vazios, com o seu desejo, com o seu grito, com um coração que grita de verdade. Ele veio para saciar esse coração que grita, que deseja, que busca. Vou repetir. Cristo chega, pois, exatamente aqui, à minha postura de homem, quer dizer, de alguém que espera alguma coisa, porque se sente carente, totalmente carente. Olha, entendam bem isso. Nós somos carentes. Não carente sentimental, carência estrutural. A maioria das pessoas, eu, você, tantas vezes nos apegamos em tantas coisas, tentando preencher esse desejo de felicidade, de amor que está no coração, que é infinito. E fazemos tantas experiências que não respondem. Depois vem uma certa tristeza, um certo vazio. Cada um olha para a sua experiência, verifique se não é assim. Mas graças a Deus, Cristo veio para esses que se dão conta disso. E aí, olha que coisa bonita. Nós nos sentimos muitas vezes carentes. Aí Jesus,
colocou-se junto a mim, propôs-se a minha necessidade original. Qual é a minha necessidade original? Qual é a sua necessidade original? De amor pleno, de felicidade plena, de realização plena. Quem pode negar isso? Olha para a sua experiência, seja fiel à sua experiência. Primeira coisa. Segunda coisa, as coisas nas quais nos apegamos tentando preencher essa carência, responde, sabemos que não. Por isso, atenção agora, hein? Para encontrar Cristo, devemos, portanto, antes de mais nada, colocar seriamente nosso problema humano. Atenção, quando se fala problema, normalmente nós entendemos a palavra problema de forma equívoca. A palavra problema é uma palavra muito interessante na vida. Por quê? Eu sempre dou um exemplo. Quando você termina o ensino médio e quer fazer a faculdade, ou escolher qual faculdade fazer, e aí você escolhe engenharia, por exemplo, e começa a estudar engenharia, resolveu o problema? Não, começou. Tem que estudar 5 ou 6 anos para resolver o problema. Mas também, outra coisa, quando uma pessoa de repente quer casar, se apaixona, encontra aquele rapaz ou aquela garota e começa um namoro, porque encontrou a pessoa certa, resolveu o problema afetivo? Não, começou. Mas mais ainda, e se casa? Se casaram, querem que a sua família, resolveu o problema da vocação e do ter os filhos com a sua família? Não, começou. Então, aqui eu falo de problema em sentido positivo. A vida é feita por uma trama de problemas. E a grande aventura da vida está em resolver esses problemas. Ok? Mas, atenção agora, tem um problema mais profundo que eu preciso resolver. Se eu não resolvo esse problema, todos os outros problemas não se resolvem. É o problema sobre o verdadeiro significado da vida. Entender a razão pela qual eu estou neste mundo. Compreender o porquê Deus me criou e porquê que Ele me deu essa ou aquela vocação. Esse é o verdadeiro problema que temos que resolver. Por isso, de verdade, repito, para encontrar Cristo, devemos, portanto, antes de mais nada, colocar seriamente o nosso problema humano. O problema da felicidade não é ser bispo, eu cheguei a ser bispo, não é ser padre, não é ser bispo, não é ser médico, não é ser doutor, não é se destacar na vida. Isso são realizações que podem acontecer, se acontece, graças a Deus. Mas o verdadeiro problema da vida é entender de verdade qual é o meu papel neste mundo, qual é o significado da minha vida, o porquê vale a pena viver. Portanto, devemos primeiramente abrir a nós mesmos, ou seja, tomar consciência vivamente das nossas experiências, olhar com simpatia o humano que está em nós. Devemos levar em consideração o que verdadeiramente somos. Somos frágeis, efêmeros, limitados, carentes, mas com um desejo infinito, com um coração que grita, que quer uma resposta plena. Considerar quer dizer, então, levar a sério tudo o que experimentamos, tudo, colher todos os aspectos, buscar todo o seu significado. Leve a sério a sua humanidade como você é. Eu levo a sério a minha humanidade. Para entender o que isso quer dizer aqui, eu vou dar um exemplo. Eu comecei a fazer o doutorado. Queria muito fazer o doutorado. Fiz o doutorado. Me empenhei pra caramba. 6 anos de estudo. Até porque eu tinha muito trabalho e pedi até prorrogação. Terminei o doutorado. Defendi minha tese. Tinha ficado uma semana sem dormir direito. Estava cansado, estressado. Dormi quase 3 dias sem parar, direto, para descansar. Quando descansei e tudo mais, eu experimentei uma coisa maravilhosa. Experimentei um coração apertado. Me dei conta que ter terminado o doutorado não me bastava. Eu quero muito mais. Aí eu entendi uma coisa maravilhosa. Aquilo que Santo Agostinho fala. Fizeste-me para ti, ó Senhor. Inquieto estará meu coração, enquanto não repousar em ti. Ali eu entendi essa frase. Por quê? Porque eu tinha conseguido terminar o doutorado. Estava feliz, é claro, mas sentia uma falta, me sentia incompleto. Eu fiquei comovido às lágrimas, porque eu entendi uma coisa. Eu não nasci para ser doutor, eu nasci para ser feliz. Só que o desejo de felicidade que eu tenho é uma desejo de felicidade plena. Desejo de amor pleno. Quem pode saciar esse desejo? Aí eu entendi. Deus. Mas Deus feito homem, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Depois, para entender bem isso,
é preciso prestar muita atenção, porque muito facilmente não partimos da nossa experiência verdadeira, isto é, da experiência completa e genuína. Que experiência, o que significa fazer uma experiência completa e genuína? Significa levar a sério a nossa humanidade, o desejo que nós temos de realização, e ver também que nós nos apegamos em tantas coisas, tentando preencher esse desejo de amor, de felicidade, de realização, e logo percebemos que essas coisas não nos preenchem totalmente. E aí você se dá conta que você precisa de Cristo, não porque você é católico, não porque você é religioso, mas porque a sua humanidade grita por algo pleno, total, e nada do que é humano vai preencher totalmente. Aí você se dá conta que precisa de Cristo. Precisa de Cristo, porque você é humano. Precisa de Cristo porque só Ele pode dar a verdadeira plenitude. Então, é preciso prestar muita atenção, porque muito facilmente nós partimos da nossa experiência, aliás, nós não partimos da nossa experiência verdadeira, isto é, da experiência completa e genuína. De fato, muitas vezes identificamos a experiência com impressões parciais, reduzindo assim a uma mutilação, como frequentemente acontece no campo afetivo, no namoro ou nos sonhos de um futuro. É como se você, quando se apaixona, se apaixona por alguém, acha que a resposta está ali. Mas começa a ver o relacionamento cotidiano, logo se dá que a resposta não está ali. Não é a resposta. Mas de qualquer forma, a coisa mais importante é levar a sério a experiência até o fundo. Mesmo que de repente pode terminar um relacionamento e você fica muito triste porque terminou, vem um vazio, uma tristeza, um vazio, uma carência terrível, você acha que é porque você terminou aquele relacionamento. Não! Na realidade, aquele relacionamento não te preenche. Mas talvez por ter terminado uma coisa na qual você depositou sua esperança, deixa você carente e vulnerável, você se dá conta do quanto você está carente. Então quem pode responder de verdade? Quem pode preencher de verdade, totalmente, essa necessidade de amor pleno, de totalidade que você carrega? E aqui eu continuo dizendo uma coisa muito bonita. Então é preciso prestar muita atenção, porque muito facilmente não partimos da nossa experiência verdadeira, isto é, da experiência completa e genuína. De fato, muitas vezes identificamos a experiência com impressões parciais, reduzindo-a, assim, numa mutilação, como frequentemente acontece no campo afetivo, no namoro ou nos sonhos com o futuro. E mais frequentemente ainda, confundimos a experiência com preconceitos ou esquemas, talvez inconscientemente, assimilados do ambiente. Por isso, em vez de nos abrirmos naquela atitude de espera, de atenção sincera, de dependência que a experiência sugere e exige profundamente, impomos à experiência categorias e explicações que bloqueiam e angustiam, presumindo resolvê-la. É exatamente o mito do progresso científico que um dia irá solucionar as nossas necessidades. É a fórmula moderna dessa presunção, uma presunção selvagem e repugnante. Não considera nem mesmo as nossas necessidades verdadeiras, tampouco sabe o que são. Recusa-se a observar a experiência com olhos abertos e aceitar ao humano em tudo o quanto ele exige. Por isso, a civilização de hoje faz com que nos movamos cegamente entre a exasperada presunção e o mais tenebroso desespero. Veja bem, a sociedade de hoje nos indica: vive a vida, curte, realiza os seus instintos, faça o que você quiser porque você é livre. Mas você faz todas essas coisas, todas as coisas que o mundo oferece, e depois experimenta a tristeza e o vazio. Não encontra a resposta. Não encontra, mas ao contrário, pode cair num vazio, num desespero. Essa é a lógica do mundo que nós vivemos. Então esse primeiro ponto que eu estou trabalhando com vocês, dos passos da experiência cristã, tem como ponto colocação do problema humano. Vou sintetizar. Primeiro, olhe para a sua experiência humana.
assim como os apóstolos. Conviveram com Jesus, encontraram o Senhor, conviveram com Ele, mas pouco antes dele subir aos céus, perguntaram se ele ia inaugurar o reino dos céus. Não tinha entendido nada. Imaginavam o reino dos céus ou a realização de qualquer projeto humano segundo uma lógica dos limites humanos. Não tinha entendido ainda que de verdade a verdadeira realização da vida não estava na realização de um projeto humano, de uma ideia humana, seja qual for, por mais nobre que seja, mas a verdadeira realização estava no encontro verdadeiro com Cristo Senhor, com o Verbo que se fez carne. E ficaram literalmente fascinados, largaram tudo para seguir o Senhor. E por que o seguiram? Porque de fato com Cristo as perguntas e as exigências que tinham eram respondidas, mas mesmo depois de 3 anos de convivência ainda não tinha entendido. É como se toda aquela beleza experimentada não tivesse sido ainda dominante na vida deles. Era como se, no fundo, o ideal de que Cristo fosse um grande líder que pudesse unir o povo hebreu numa perspectiva social e política, sei lá o quê, pudesse ser a resposta. Aliás, na realidade, Judas entrou nessa lógica e vimos o que aconteceu. Seja como for, nesse primeiro ponto, a coisa mais importante que eu quero chamar a atenção é exatamente isso. Para aderir a Cristo de verdade, antes de tudo, é preciso que nós consideremos de verdade a nossa humanidade. É preciso que nós partamos da nossa experiência verdadeira. Exemplo, nesse período de pandemia e isolamento social, muitas pessoas, inclusive católicas, catequistas, até padres, pessoas que realmente se achavam muito bem no caminho da fé, ao experimentar esse drama da pandemia e do isolamento social e ao deparar-se com o fato de serem efêmeros e de ficarem impotentes, quantas e quantas pessoas experimentaram angústia, solidão, vazio, tristeza. Mas atenção, também partir disso não é negativo. Aliás, o Papa, justamente no início da pandemia, quando ele fez aquele encontro na Praça de Roma, ele disse claramente que por conta dessa tempestade na qual todos fomos envolvidos, fica evidente uma coisa: o quanto somos impotentes, vulneráveis e frágeis. Mas também, por outro lado, é uma grande ocasião para que nós possamos repensar tudo e olhar para a nossa própria experiência e dizer: o que conta de verdade na nossa vida? Onde eu coloquei a minha esperança de verdade? Quem é Jesus Cristo? O que ele significa para mim? Tudo isso nos provoca positivamente. Nesse sentido, então, é muito importante partir de verdade da nossa experiência humana. E termino esse vídeo lendo uma passagem muito bonita, onde diz assim, vou até repetir que eu até falei isso, quando nós nos apegamos ao mito do progresso, mas o progresso aqui não é só científico, muitas pessoas condicionam a sua felicidade a depois que eu terminar fazer uma boa faculdade, conseguir um bom emprego, aí eu serei feliz. Conseguir um bom salário, conseguir ascensão social, encontrar aquela garota ou aquele rapaz, me casar e construir uma família, aí eu serei feliz. Colocando sempre a felicidade em algo futuro, um projeto futuro, mas isso é fantasia. Ou eu me dou conta da minha humanidade agora e me pergunto até o fundo quem pode realmente responder às minhas exigências humanas e às minhas exigências agora, e me empenho nisso e de fato, no seguimento do Senhor, começo já inicialmente experimentar uma plenitude de vida e aí me abre para o futuro com uma esperança certa e segura, por uma experiência já inicial de verdadeira felicidade, de verdadeira esperança, aí sim eu posso caminhar sem medo e não me desesperar, não ficar angustiado, não ficar ansioso. É isso exatamente que a proposta cristã autêntica nos indica. No encontro pessoal com Jesus Cristo, numa autêntica experiência de fé, nós encontramos o verdadeiro significado da nossa vida. Começamos a experimentar o início de uma plenitude que só no paraíso será total, mas que já neste mundo, experimentando o início dessa plenitude, nos permite ter esperança e não nos desesperarmos, não ficarmos angustiados nem ansiosos, ok? Nesse sentido, então, é muito importante levar muito a sério a nossa experiência humana, do desejo de plenitude por um lado, por outro lado também da experiência de que as coisas não nos completam totalmente. Se levamos a sério tudo isso, nós percebemos uma coisa muito importante: precisamos de ajuda.
Mas não da ajuda de uma pessoa igual a nós, tão carente como nós. Ajuda que só pode vir do céu. Mas o céu entrou na terra. O Verbo se fez carne. Deus se tornou homem. Jesus Cristo ressuscitado é o Senhor da nossa vida. Certo? Quando nós recuperamos essa certeza, tudo entra no seu lugar. A nossa vida adquire um certo equilíbrio. E que assim seja. Amém.